E nós vamos conversar com o sociólogo que atua no sistema de acompanhamento de informações sindicais do Diese, Luiz Ribeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Glauco. Tudo bem contigo? Tudo certo, e você? Tudo bem. Luiz, o que não está muito bem são as negociações com database em maio, né? Que segundo o boletim de olho nas negociações divulgado pelo Diese ontem, 54,5% dos reajustes ficaram abaixo da variação do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor, o INPC, do IBGE. Até o momento, inclusive, esse é o maior percentual de reajustes abaixo da inflação por database desde julho do ano passado. Que outros dados você destaca desse boletim, Luiz? Bom, Glauco, é exatamente isso. É o pior desempenho desde julho, né, do ano passado, e ele indica que aquela conjuntura que a gente vem tratando nos últimos meses, de alta inflação, desemprego elevado e de economia quase que estagnada, né, estão apontando para esse resultado negativo, né, que mais da metade das categorias da database Maio, que é talvez a principal database do ano, né, esses 55% sequer conseguiram um aumento real, o reajuste pelo INPC, né, e quando a gente observa também os dados, a gente nota que mesmo aquelas categorias que tiveram aumento real, que representam 13% das negociações de database maio, grande parte, assim, 90% desse conjunto dos que tiveram aumento real ficaram com aumento real de até 0,5%, ou seja, até essas categorias que tiveram aumento real ficaram muito próximas do INPC, né? Então, é um quadro que mostra a dificuldade das categorias, né, em negociar reajustes na principal database do ano, que é maio, principal assim em termos de quantidade, porque é a database que mais concentra reajustes, e por isso mesmo é possível que os resultados de maio eles expressem, né, o que vai ser o ano, né. Evidentemente, tem as negociações do segundo semestre, as negociações do segundo semestre costumam ter resultados melhores que as do primeiro, né? Historicamente a gente observa isso, mas as negociações de maio são aquelas que acabam dando o tom geral das negociações do ano, né? Então esse dado é preocupante. Agora, o boletim também chama a atenção que para completar alguns dos reajustes, principalmente esses que são abaixo da inflação, algumas categorias têm buscado incrementar a remuneração por meio de aumento de benefícios, como auxílio alimentação ou pagamento de abonos, né? No caso dos abonos, inclusive, a gente sabe, por exemplo, que o trabalhador acaba perdendo, por exemplo, na contribuição para a Previdência Social. Também tem algumas cláusulas de antecipação de reajustes devido à alta da inflação. Eu queria saber, Luiz, como é que tem sido negociadas essas alternativas? Há, na verdade, falta de reajuste em que o trabalhador acaba perdendo para a inflação. Exato, né? A conjuntura obriga os sindicatos a se desdobrarem para conseguir alguma compensação para os reajustes abaixo do INPC ou sem aumento real, né? A gente sabe que a conjuntura é muito ruim, a gente sabe que existe muita resistência do outro lado, o lado patronal, em conceder reajustes acima da inflação ou pelo menos igual à inflação, né? Dado o cenário incerto e um cenário negativo da economia. Então, essas são modalidades que a gente observa. Eu tenho observado que categorias estão conseguindo auxílio alimentação, sabe, reajustes maiores no auxílio alimentação ou no ticket, ou têm conseguido, por exemplo, algumas categorias elas não conseguem o reajuste exatamente na database, o reajuste acaba sendo postergado em 1 ou 2 meses. E como medida compensatória, nesses 1 ou 2 meses sem reajuste, as categorias conseguiram um abono salarial. Evidentemente não é o melhor cenário, né? Não é a melhor resposta. Tem muito da oposição patronal a conceder os reajustes, né? Mas então essa acaba sendo uma medida meio compensatória dada a conjuntura ruim. Agora, tem um fator importante que também a gente observou, é que como a inflação está num patamar elevadíssimo, né, e está acima de 2 dígitos, né, a inflação anualizada, aguardar um ano inteiro assim, para ter o reajuste, que é o que geralmente acontece, né, os reajustes ocorrem na database, a database é uma vez no ano, né,
Aguardar um ano inteiro é muito tempo, então algumas categorias estão conseguindo antecipar esse reajuste anual para algum prazo anterior, né? Por exemplo, muitas categorias que tiveram database em maio, negociaram em janeiro anterior, antes de maio, portanto, uma antecipação desse reajuste a maio, para que o trabalhador e a trabalhadora não carregassem nas costas o peso de toda a inflação de 12 meses, tivesse alguma medida compensatória. Então, a gente está observando que os sindicatos estão se desdobrando para conseguir alternativas a essa conjuntura muito ruim que tem prejudicado bastante o bolso da família trabalhadora. Luiz, e a gente também nota, né, algo que é frequente no boletim de negociações do Diese, que a disparidade entre os resultados apurados por região geográfica continua ali bastante evidente, né? O Sul, por exemplo, ele tem uma baixa incidência de reajustes abaixo da inflação, 26,7%, já o Centro-Oeste se destaca pela maior regularidade de reajustes abaixo do INPC, 67,2%. Em função disso, políticas públicas de alcance nacional nessa área do mercado de trabalho, como era, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, elas são políticas importantes também para reduzir as desigualdades regionais e por isso se tornam muito necessárias, Luiz? Exato, Glauco. A política de salário mínimo foi uma política acertada, a política de valorização foi uma política acertada porque ela favorece as categorias que têm menos poder de negociação e não ter tanto poder de negociação às vezes não é uma por função de baixa organização dos trabalhadores, ela pode ser resultado de um tipo de vínculos de emprego muito precários que não favorecem a sindicalização. Então, uma política de valorização do salário mínimo, ela tem esse poder de nivelar, não é nivelar, mas é conseguir com que generalizar os ganhos para toda a sociedade. E aí, nesse caso das disparidades regionais, isso seria evidente, né? É claro, não só a política de salário mínimo, mas outras políticas, né, como para desenvolvimento local, regional, estímulos de desenvolvimento são necessários. Mas o salário mínimo é uma política essencial e que poderia fazer frente a essa disparidade que a gente observa, tanto em termos geográficos, como você bem apontou, como também em termos setoriais. A gente observa, por exemplo, que as negociações no setor de serviços são as mais prejudicadas nesse ano, né? Em comparação com o comércio, e que tem grande incidência de reajustes iguais do INPC, ou em comparação com a indústria, que tem um percentual um pouquinho maior de reajustes acima da inflação, os serviços, por sua vez, têm resultados bem ruins, né, que refletem um pouco essa precarização própria de alguns vínculos no setor de serviços, né, cerca de 52%, arredondando, né, das negociações dos serviços ficaram abaixo da inflação. Então, a política de valorização do salário mínimo ela poderia servir para equacionar essas diferenças, né? Ajudar aos trabalhadores que têm vínculos mais precários a ter melhores condições, né, de remuneração. Luiz, queria agradecer a sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com um sociólogo que atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do Diese, Luiz Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.